Olá, neste vídeo falarei a respeito de um assunto que já comentei aqui, não assim exatamente do que irei falar, mas já comentei a respeito do porquê o isolamento social do Covid pode ter efeitos negativos, porque o fique em casa pode ter efeitos negativos não somente financeiros, mas de saúde mesmo, né? Porque, querendo ou não, o ser humano não foi feito para ficar em isolamento completo, total, né? Existem inclusive estudos que mostram que o homem realmente não foi feito para viver sozinho. Ele é um homem social e tal, né? Ele é um ser sociável, né? Ele, ele tem que realmente manter um certo contato com uma outra pessoa, porque senão ele pode enlouquecer, né? Tem argumentos, né, que falam a respeito disso, o porquê que realmente o ser humano não foi feito para ficar isolado. E desde o início eu já meio que pensei assim, quando começaram, né, as medidas restritivas, né, do Covid, eu já meio que pensei, mas gente, será que isso vai dar certo, se isolar? Como é que vai ficar a questão psicológica? Como é que vai ficar a questão da pessoa? Se isso vai surtir um bom efeito realmente na questão psicológica? Porque a gente já tinha, a gente já ouvia muito falar de psicólogos falando que o isolamento não é algo muito bom, que a pessoa tem que se socializar, que ficar se isolando muito pode acarretar problemas psicológicos na pessoa, que a pessoa pode depois ter uma depressão, alguma coisa do tipo, né? Então, assim, eu sempre tive minhas dúvidas realmente, né? E na verdade eu fui um crítico mesmo, sempre fui um crítico do isolamento social, das medidas restritivas, porque eu acreditava que você isolar as pessoas não ia resolver o problema do contágio, porque as pessoas iam ter que sair para fazer o básico, né, para comprar comida, para ir ao médico, né? Você precisa ir ao médico mesmo em época de pandemia, então você vai ao sistema de saúde e você vai encontrar teoricamente outros doentes. Então, eu sempre imaginei, mas será que isso vai resolver mesmo? Eu sempre ficava me perguntando, será que isolar vai resolver o problema totalmente dessa questão do Covid, né? Manter todo mundo em casa? Eu sempre fiquei me perguntando, né? Eu cheguei a uma conclusão de que é negativo, porque você tem um aspecto não só econômico, mas social também, né? E no fim das contas, outros testes saíram e mostraram que, na verdade, o fique em casa não reduziu, né, teoricamente, né, em alguns testes, não é algo absoluto também, lógico, não existe algo absoluto. É, saíram vários testes falando que a porcentagem de alteração de mortes por Covid não alteraram muito com ou não isolamento. Então, é aquilo, pode ser que altere, pode ser que não, mas é algo muito pequeno. Então não é muito assim, não é algo que realmente vá mudar muito, entendeu? Tipo, não, isso vai trazer um benefício muito grande para a sociedade, muitas vidas realmente serão poupadas, né? Como eles argumentam. Não necessariamente. Então você meio que fica nessa questão. E eu tenho aqui uma notícia que eu achei assim, é muito interessante comentar sobre, que a manchete está assim: solidão e isolamento social aumentam risco de infarto e AVC. A solidão e o isolamento social aumentam os riscos de ataque cardíaco e de AVC, além de reduzirem o prognóstico e elevarem as chances de morte por essas emergências, de acordo com o posicionamento da Associação Americana de Cardiologia, em inglês AHA, American Heart Association, publicado nesta quinta. Hoje é sexta, né? Eu estou gravando esse vídeo na sexta, não sei quando vou publicar, mas enfim. Olha lá, coordenado pela professora Crystal Willey Sené, não sei como, acho que é Sené, né? Sené, deve ser francês, da Universidade da Califórnia.
O documento foi construído por pesquisadores dos Estados Unidos, da França e da Alemanha, e sintetiza a literatura existente sobre o assunto em 4 grandes bancos de dados. Entre as pesquisas citadas no posicionamento, destaca-se um estudo da Universidade de York, no Reino Unido, que constatou um aumento de 32% no risco de derrame de 29% no desenvolvimento de doença arterial coronariana entre aqueles com conexões sociais insuficientes, tá vendo? É isso que eu falei, conexão social insuficiente, né? É aquilo, você não interage muito, você é uma pessoa que se isola, como foi na pandemia, né? A gente era dito para as pessoas não entrarem em contato com outras pessoas, né? Para manter o distanciamento social, né? Era isso que eles falavam pra gente. Segundo a AHA, ter pouco contato frequente com outras pessoas, isolamento social, ou ter uma percepção de isolamento, solidão, afeta mediadores comportamentais, psicológicos e fisiológicos, que por sua vez podem repercutir na saúde cardíaca e cerebral. Então olha isso, gente, afeta mediadores comportamentais, psicológicos e fisiológicos que por sua vez podem repercutir na saúde cardíaca e cerebral. Então assim, não é brincadeira, é algo que realmente pode afetar tanto o coração quanto o cérebro. Então não é algo assim, não, a pessoa ela vai se isolar, vai ficar tudo tranquilo. Não, tem coisas aí que podem afetar mesmo. Aspectos como dieta, consumo de álcool, sono e atividade física estão entre aqueles que podem ser alterados e levar a consequências mais graves. Ambas as situações, isolamento social e solidão, podem levar à perda de cuidado e a comportamentos danosos, como tabagismo, compulsões alimentares e desnutrição, afirma o médico Bruno Waldgen, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aí é um outro cara que está comentando a respeito disso, né? Não é mais aquela associação, né, de médicos lá, né, de cardiologistas americanos, né? Aqui já é a Sociedade Brasileira de Cardiologia lá. Uma rede de relacionamentos frágil está ainda relacionada a um processo de inflamação generalizado que afeta a parte interna dos vasos sanguíneos, prejudicando o seu funcionamento e aumentando o risco de problemas cardiovasculares. A parte interna das artérias controla a nossa pressão, libera algumas substâncias para o sangue não coagular, atua no relaxamento da parte cerebral. Então tem um papel muito importante. Quando você está com uma artéria inflamada, ela começa a não se contrair adequadamente. Deixa acumular gordura. E quando a placa de gordura rompe, há coagulação, trombose, infarto e AVC. Explica o cardiologista. Olha isso aí, gente. Então esse negócio aí que a gente viu aí de trombose, infarto, AVC, às vezes não era nem pela picada, né? Apesar de estar dentro dos efeitos colaterais, realmente pode ser como eu posso dizer, uma coincidência, mas isso aqui de isolamento, isso aqui já é algo mais sério. Se tem realmente uma notícia falando que se você se isola e cria uma situação desse tipo, né, que te prejudica, você pode ter coagulação, você pode ter trombose, infarto, AVC. Então, assim, é realmente algo que você tem que pensar, né? De acordo com a AHA, os dois aspectos também alteram o prognóstico daqueles que já sofreram com problemas cardíacos e neurológicos. O neurologista Marcos Cristiano Lange, coordenador do Departamento Científico de Doenças Cerebrovasculares, Neurologia Intervencionista e Terapia Intensiva em Neurologia da Abneuro, Academia Brasileira de Neurologia, explica que isso pode ocorrer pelo quadro emocional que com frequência acompanha os solitários.
Quando a pessoa se sente isolada do convívio social, a probabilidade de ela querer melhorar pode ser menor. Então, quando a pessoa se sente isolada do convívio social, a probabilidade de ela querer melhorar pode ser menor. Além disso, pode haver uma relação mais fraca entre essas pessoas e a rede de apoio. Um dos pontos importantes desse documento é chamar a atenção para a necessidade de, na consulta, examinar a parte física e sentar com o paciente para entender qual rede vai protegê-lo no caso de ele ter dor no peito de novo, ter um AVC de novo. Para quem ele vai ligar? O risco de uma complicação em caso de isolamento é muito mais alto. O maior alerta do documento é este: pacientes que já tiveram um evento cardíaco ou cerebral precisam ter uma rede de proteção e apoio muito bem desenhada, diz Valdigem. Outro ponto do documento, esse ainda com poucas evidências, claro, é aquilo, é um documento, claro. Esses documentos que saem aí de pesquisas, você tem que ter muita cautela, porque ele não é uma verdade absoluta. Realmente, tem que ser questionado. Questionamento sempre é bem-vindo. Por isso que eu achei engraçado isso da pandemia de Covid, praticamente não aceitavam questionamentos, né? Então, é aquilo, né? Algo que foi botado para dentro de nós, né? Como se fosse algo que era uma verdade absoluta. Qualquer coisa que se discordava nas redes sociais, eles tiravam do ar, falavam que era fake news, não sei o quê. Então, foi um período muito triste. Ainda é, né? Eles ainda vão querer tentar, de alguma forma, né? Voltar a esses tempos, né? Enfim. Este ainda com poucas evidências, tá? Vamos lá, vamos continuar. É a associação entre solidão e isolamento social e demência e deficiência cognitiva. Esse já é um pouco mais grave. A pessoa que se sente sozinha geralmente é mais introvertida e tem maior dificuldade de interagir com os outros. Isso limita no passar da sua vida o estímulo cognitivo, importante para evitar e retardar o desenvolvimento de algumas demências e perda cognitiva. Quando você participa de uma atividade em grupo, por exemplo, você enriquece muito mais do ponto de vista cognitivo do que quando fica sentado estudando sozinho. Caramba, isso nem eu sabia, tá? Então olha só, quando você participa de uma atividade em grupo, por exemplo, você enriquece muito mais do ponto de vista cognitivo do que quando fica sentado sozinho estudando. Olha aí a importância, né, de grupos de estudo, né? A gente sempre ouve falar, né, de grupos de estudo e realmente tem uma importância muito grande. Comenta Lange. Os pesquisadores também ressaltam que o isolamento social em crianças está associado a fatores de risco cardiovascular, questão que já começa a surgir nos consultórios. Na minha época de faculdade, doença cardíaca em criança era basicamente doença congênita. Agora é muito mais frequente encontrar pacientes infantis com síndrome metabólica. Hoje, crianças de todas as faixas etárias estão se tornando menos saudáveis, diz cardiologista. Olha isso aqui, gente. Vocês lembram do que aconteceu aí há 2 anos, né? Há 2 anos atrás, né? Toda essa questão, falando que não, temos que fechar as escolas. Pessoas, a gente alertava. Isso vai trazer efeitos muito mais negativos do que positivos para o futuro. Se você pensa falando, não, vamos salvar vidas, não sei o que, você tem que atentar para uma questão muito mais importante, que é viver bem. Não é só proteger a vida, é proteger a dignidade da vida. Você proteger a saúde, proteger a dignidade de como a pessoa vive. Não adianta você viver. Se viver, por exemplo, numa China comunista, é horrível. Se bobear, eu preferiria nem viver lá. Sei lá, uma tortura, melhor não viver. Então assim, você vai viver, mas é uma vida terrível. Então você tem que ter dignidade, você tem que ter uma honra, você tem que viver bem, viver saudável. Entendeu? Você vai viver
com esses problemas, é melhor nem viver. Ou, sei lá, enfim, não protege tanto quanto eles falavam, né? Para os médicos, ao focar no impacto dos relacionamentos e na solidão, o documento traz evidências importantes sobre um assunto que ainda é pouco abordado na medicina e dá um passo no movimento de apresentar a saúde não como ausência de doença. O documento traz evidências importantes sobre um assunto que ainda é pouco abordado na medicina e dá um passo no movimento de apresentar a saúde não como ausência de doença, mas sim como bem-estar. Com certeza, saúde é bem-estar, não é ausência de doença. Não, o cara não tem doença, está com saúde. Não. Né? Não, é bem-estar, você tem que ter uma vida bem saudável. Isso é saúde, comer bem. Né? O próprio Daniel Fraga já falava, coma uma maçã, né? Que não adianta você gastar dinheiro com plano de saúde se você não se alimenta bem, né? A maçã é seu plano de saúde, né? Então tem que viver saudável, porque essa é a melhor forma de você ter realmente um plano de saúde, viver bem, né? Por outro lado, eles lembram que ainda há muito, a ser pesquisado. E para o assunto ser abordado nas consultas é preciso haver tempo. Em um encontro apressado, não há formação de vínculo e nem a possibilidade de entender como o paciente se sente em relação ao convívio social. Gente, aqui terminou a notícia, tá? Achei muito interessante isso aqui. Uma notícia, olha só, uma boa notícia, tá? Da Folha de São Paulo, essa aqui realmente foi muito boa. Achei muito interessante mesmo. Uma notícia muito boa que praticamente não teve visualizações, nem comentários. Da Folha de São Paulo, né? Acho que eu comentei. E uma notícia importante, tá? No ponto de vista de conhecimento, porque realmente isolamento social, eu sempre comentei a respeito disso com pessoas que falavam que tinha que isolar na época da pandemia, né, que tinha que manter todo mundo em casa mesmo, que tinha que fechar. Tinha gente que eu ouvi os comentários na internet falando que, não, eu vi uma pessoa na rua, não sei o quê, e os caras já ficavam estressados e tal. Então, assim, muitas dessas pessoas que ficavam super estressadas, com pessoas simplesmente estar na rua, pode ter certeza que é muito provável que eles acabam vindo a ter aí problemas de AVC, porque a pessoa, como a gente viu na notícia, pessoas jovens que têm AVC, muito pelo estresse mesmo, né? Por substâncias que o corpo libera, que não era para liberar, né? E muito desse estresse todo, essa briga política que teve, né? Se fica em casa, se não fica em casa, se tranca tudo, se não tranca tudo, né? Como é que vai resolver essa questão do Covid, né? Se vai usar máscara ou não usar máscara. Tem gente que se sente desconfortável usando máscara, tem gente que não. Então tudo isso afetou muito negativamente todo mundo, muito mais pelo aspecto psicológico, né? As pessoas, até hoje a gente briga muito por conta dessas coisas, dessa questão, né? Falavam que essa era a única escapatória, mesmo a OMS falando que não recomenda lockdowns, né? Que o que a OMS sempre recomendava e as pessoas não tocavam no assunto é fazer testes. Vamos testar todo mundo. Tem suspeita de Covid? Vamos testar. Se a pessoa aí realmente testa positivo, aí isola por umas 2 semanas, né? Faz lá uma quarentena. Depois libera a pessoa, volta a trabalhar. É assim que é a vida. Você pegou, já está melhor, volta a trabalhar, volta a viver, né? Porque assim, essa questão do tranca tudo foi muito negativa nesse aspecto. Porque a pessoa às vezes ficava 6, 7, 8 meses em casa e mesmo assim pegava Covid. Então assim, você fechou a economia, a pessoa pegava Covid mesmo assim, ficava doente, estava desempregada, não tinha dinheiro, estava ferrada e pegou Covid e teve toda essa... Não adiantou de nada. E isso é o que eu sempre fiquei com medo lá no início. Falei, gente, mas vamos fechar tudo, mas será que vai resolver o problema?
Será que o problema não era outro, né? Teste, vamos testar em massa, vamos testar todo mundo, né? Como é que vai ser? Aí agora, com essa questão da vacina, tudo se resolveu, né? Pelo menos abriram tudo, né? Agora nem precisa mais de máscara para ambientes fechados, né? Você vê, eles nem fazem mais testes direito de Covid. Para você fazer um teste de Covid, nessas redes aí, né? Nessas redes privadas, tipo Unimed, você precisa ter tido febre ou realmente estar muito mal para eles fazerem um teste. Porque se não for assim, eles não fazem teste mais para ver se você está com Covid ou não. Porque o próprio entendimento é que é endêmico, que não vai sair das nossas vidas e que vai ser um problema constante. Então se tornou endêmico, né? Eles chegaram à conclusão de que, teoricamente, o vírus não vai morrer, né? Ele não vai deixar de existir. É tipo uma gripe, né? Nesse sentido, né? Ele não vai deixar de existir e vai ficar conosco para sempre, né? A gente pega a gripe sempre, tem aquela gripe sazonal, né? Antes a gente não tinha, né? A gripe ela é mais recente, né? Tanto que os índios não tinham gripe e o europeu trouxe, né, quando veio para as Américas, né? Então realmente o vírus da gripe ele acompanhou muito para cá nas Américas, ele acompanhou muito essa questão da colonização, né? Então só por isso você observa que o vírus da gripe não sempre esteve presente conosco, né? E a mesma coisa do Covid, né? Mas é isso que eu quis trazer, tá? Essa questão do isolamento social, da solidão, muita gente inclusive nem entrava em contato com parentes, né, em época da pandemia, justamente para fazer esse isolamento social, né? Eles acreditavam que era a única opção, que tinha que isolar mesmo, às vezes não via nem os pais, nem os avós, ficava todo mundo isolado, às vezes a pessoa praticamente se enfiava numa bolha, né? Então isso é muito problemático, a gente não sabe qual vai ser o problema no futuro, mas esse aumento de infartos e AVCs, que a gente já tem um aumento realmente de infartos e AVCs, né, no mundo inteiro, muito desse aumento pode ser por causa disso também. Pode ser por causa disso, né? A gente, assim, o teste não é absoluto, mas é um estudo. E um estudo tem que ser levado em consideração. Tem que ser levado em consideração. Não tem que ser levado como verdade absoluta. Tudo isso aqui, tudo que foi dito aqui, pode e deve ser questionado. Nada tem que ficar sem realizar questionamentos, ainda mais se for uma coisa científica, porque isso é ciência é questionar, pegar evidências, questionar essas evidências, destrinchar, né, ver se realmente está tudo batendo. É isso. Eu não sou médico, não sou cardiologista, não entendo nada disso, não fiz faculdade de medicina, fiz faculdade de direito. Mas o que eu sei no direito é que áreas humanas e áreas biológicas não existe verdade absoluta. Não existe verdade absoluta, com exceção de algumas coisas, né? Por exemplo, a Terra é esférica, né? Não existe isso de Terra plana. A Terra ela é esférica. Isso é uma verdade meio que é uma verdade absoluta, né? Dá para dizer que isso é uma verdade absoluta, né? Que, por exemplo, o Sol ele é o centro do nosso sistema solar, isso também dá para dizer que é uma evidência absoluta, né? Que não tem como você negar isso. Agora, essas notícias novas que surgem por aí, esses testes novos, isso aí já dá para ser questionado, porque é uma coisa muito nova e você não tem muitos estudos. Você tem estudos, mas você não dá para dizer que é algo inquestionável. Você tem sim como questionar. E é isso que é importante. É assim que funciona a ciência, com base em questionamentos, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do meu vídeo, se inscrevam no meu canal, curtam o meu vídeo, compartilhem o meu vídeo nas suas redes sociais para me ajudar e comentem aqui embaixo, tá, gente? Um abraço e se cuidem. De verdade mesmo, se cuidem.